Como vocês estão? A tia tá morrendo de saudade a cada semana, mas logo vamos voltar pra escola, tá bom? Então, essa semana teve 2 datas importantes que nós devemos lembrar. A primeira foi dia 12 de maio, que foi terça-feira, e ela comemora-se mundialmente o dia da enfermagem, ou do enfermeiro. E vocês sabem que nesse momento de pandemia, enfermeiros, médicos estão sendo os heróis da nossa saúde, né? Para cuidar da nossa vida. E eu quero dizer parabéns a esses profissionais que estão se dedicando com carinho e muita dedicação, tá? Nessa profissão linda que é cuidar das pessoas. E eu deixei uma atividade para vocês escreverem uma linda mensagem para esses heróis e heroínas, tá bom? E eu também queria saber se vocês conhecem alguém que trabalha, né, com essa profissão, que é enfermeiro, tá? E também no dia 13 de maio teve outra data muito importante também, que do Brasil, né, que foi a abolição da escravatura, que ocorreu 13 de maio de 1888. E nesse dia ele foi marcado mais porque a princesa Isabel, ela assinou uma lei áurea, que essa lei ela decretava a libertação dos escravos no país, que era como a escravidão, que tinha escravidão antes disso. Então, a partir dessa data, todos os escravos foram libertos. Então, é muito importante nós lembrar que esse foi o fim mesmo da escravidão, tá bom? Sempre devemos lembrar dessa data como a abolição da escravatura, tá? E lembrar da princesa Isabel, da Lei Áurea, tá? E eu deixei também para vocês fazerem uma pesquisa para saber como vocês vão saber como que era a escravidão no Brasil, tá? Façam essa pesquisa aí, tá bom? E essas 2 datas são em história, mas também tem outras atividades, tá? Que a tia preparou para vocês durante a semana, tá bom? Então, 4º ano, hoje em português, nós vamos abrir o nosso livro na página 45 e vamos dar início à nossa unidade 8. Tá bom? Que são versos e companhia. E também fazer a leitura do texto Meu Pai é Engraçado. Mas também tá dizendo aí sobre vitrola e videocassete. Vocês sabem o que é vitrola e videocassete? Vitrola é um aparelho que é utilizado para tocar disco de vinil. E videocassete é um aparelho também que grava imagens e sons para as fitas videocassete também. É como se fosse um DVD antigo. Os pais de vocês devem saber o que é. Então escrevam para mim o significado no caderno de vocês, tá bom? De cada um desses 2. E eu recomendo para vocês, eu falo para vocês lerem esse texto, Meu Pai é Engraçado, em voz alta também. Porque aí nos exercícios vocês vão saber que palavras rimam com qual, entendeu? Que terminam com sons diferentes também, tá? Fica mais fácil de vocês responderem as questões. E também lembrando, o que são estrofes? Estrofes são um conjunto de cada verso, cada pedaço, conjunto de 4 ou 5 versos, tá bom? Versos são cada linha. Então, estrofes são isso, um conjunto de versos, tá bom? Na página 46 também façam as atividades dessa página, tá? Que lembrando é S e 2 S, tá? Tem palavras com S e com 2 S, prestem bem atenção ao fazer. E também falando do hífen, que eu já tinha dito na outra aula, que hífen também serve para separação de sílabas. E também a pontuação, um deverzinho para vocês lembrarem, tá? E darem a pontuação daqueles sinaizinhos, tá bom? Sinais de pontuação, para vocês pontuarem as frases, tá? E também nós vamos relembrar algumas coisinhas que nós aprendemos no primeiro bimestre, tá? Nós falamos de consoantes, encontros vocálicos, e agora nós vamos falar sobre dígrafos. O que são dígrafos? Que são parecidos com os consonantais, que são 2 consoantes juntas, mas que não tem necessidade de elas ficarem juntas na separação de sílabas. Falamos sobre M antes de P e B, sempre colocamos M antes de P e B. N é só antes de qualquer outra consoante, sem ser P e B, tá bom? Falamos sobre a monossílabas, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Monossílaba são uma sílaba só, são palavras que têm uma sílaba só. Mono já diz uma. Polissílabas são 4 ou mais sílabas na palavra, tá bom? Poli, são muitas, várias.
Falamos sobre oxítona, que são a sílaba tônica terminadas pela última sílaba. Paroxítona é a penúltima e proparoxítona a antepenúltima. Falamos também com palavras com tio. As palavras que tem tio, que tem o som nasal, que é esse sinal significa. O som nasal é o som que sai pela boca e sai pelo nariz ao mesmo tempo, tá bom? Mão, sempre sai o som, quando vocês observarem, dá um som nasal esse tio. E também falamos da cedilha, que é aquela cobrinha embaixo do C, aquele sinalzinho. Também tem palavras com cedilha. Então, isso são alguns exercícios para vocês relembrarem, tá? E hoje, na matéria nova, voltando ao livro, nós vamos, na página 47, nós vamos falar sobre sinônimos e antônimos. Sinônimos são as palavras que têm os significados que são parecidos ou são iguais. Então, vou dar um exemplo para vocês. Entendo, eu entendo. Você poderia ter falado, eu compreendo, mas eu escolhi a palavra entendo, porque compreendo e entendo é a mesma coisa, o mesmo significado, mas elas não são parecidas, entendeu? Mas isso que são de sinônimos. O sinônimo de entendo é compreendo. E um antônimo é o contrário, são as palavras que podem ter significados contrários, sempre tem um significado contrário. Então, exemplo, tudo que é diferente, para mim o antônimo de diferente é igual. Então, diferente, igual. Então, não são duas coisas iguais, entendeu? Vou dar outro exemplo. Eu tô descalça. O antônimo de descalça é calçada, eu tô calçada. Então, são sempre ao contrário, o antônimo, tá bom? Tem uns exercícios aí para vocês responderem, tá? Sobre sinônimo e antônimo. Não confundam, tá? Tá bom? Tem um texto para vocês trocarem as palavras no sinônimo, tá? Prestem bem atenção, que eu já deixei as palavras para vocês só selecionarem, tá? E já na página 49 tem o texto 2 para vocês olharem, observarem e também responder essas perguntas que estão aí embaixo no caderno. Eu não disse, mas é para fazer sim a atividade da página 48, tá? Façam a atividade que eu deixei na folhinha e também a atividade do livro da página 48. E na 49 tem o texto 2, que é zigue-zague, tá? É só você que são 2 peixinhos aí com várias palavras, tá bom? E como não tem espaço para responder no livro, então vocês vão responder essas perguntas aí no caderno, tá? Página 50 tem o Aprendendo um Pouco Mais, que são palavras com Z ou com S, que tem o som parecido, só que elas se escrevem diferente, tá bom? E também vamos aprender a matéria nova sobre substantivos. O que são substantivos? Substantivos são palavras que nomeiam alguns seres, lugares, sentimentos. Então, isso são substantivos. Tem o substantivo comum e próprio, como eu falei para vocês, que os próprios são que são escritos como nome de pessoas, países, lugares, estados, alguns rios, lojas, animais, etc. Isso são escritos com letra maiúscula, os nomes próprios. Os substantivos comuns são os que nomeiam seres em geral, objetos, algumas coisas assim, com letra minúscula. E também vamos falar sobre o substantivo concreto, que são os que existem independentemente de outro ser, tá bom? Substantivos, esses concretos, que eles não dependem de outro ser. Por exemplo, carro, martelo, é aquilo ali, é concreto, é o que você está vendo, tocando, tá bom? E tem os substantivos coletivos, são os que mesmo no singular é que não tem o S no final, plural, eles indicam um conjunto de seres. Exemplo, bando, a palavra bando, ela é escrita no singular. Mas ela significa um conjunto de pássaros, que está no plural. Igual cardume. Cardume também é no singular, mas ele significa que é o conjunto de peixes, tá bom? Então, isso é o que é substantivo coletivo. Vocês podem observar esses exemplos na página 50 e também fazer as atividades da página 51 e as atividades que eu preparei também em relação a isso, substantivos, tá? Essas são as atividades de português. Em matemática,
nós vamos também relembrar algumas coisas do primeiro bimestre, que nós falamos sobre os números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. 40º, 20º, 60º, 70º. Então, vocês vão escrever esses números aí, tá? E sempre colocando aquela bolinha do lado, aquela bolinha em cima do número, tá bom? Não se esqueçam disso, que significam os números ordinais, tá? E a continuação da nossa matéria do segundo bimestre, nós vamos resolver as expressões numéricas com todas as operações: adição, subtração, divisão e multiplicação, tá bom? Em uma expressão numérica, quando há 4 operações, a subtração, acho que eu falei, adição, multiplicação e divisão, nós efetuamos primeiro a multiplicação e a divisão, como eu disse, na parte da multiplicação, na expressão na parte da multiplicação, obedecendo sempre a ordem em que elas aparecem. Então, se a multiplicação está primeiro, nós vamos resolver a multiplicação primeiro. Ou se a divisão está em primeiro, nós vamos resolver a divisão primeiro. E em seguida, nós efetuamos a adição e a subtração, também obedecendo a ordem que elas estejam. A adição primeiro, então é a primeira que nós vamos resolver. A subtração depois. E se houver parênteses, nós devemos efetuar primeiro o que está dentro do parênteses, independente da conta que é. Se é adição ou subtração, sempre resolve primeiro o parênteses, tá bom? Não se esqueçam disso. E também nós vamos falar da sentença matemática, que é o valor do termo desconhecido. É aquele valor oculto. E para encontrar esse valor desconhecido, esse valor oculto, nós aplicamos a operação inversa da sentença. Eu vou mostrar para vocês como é que faz essa operação na folhinha, tá bom? E também a expressão numérica, tá? Vou usar um dos exemplos que está na página 163, tá? Do nosso livro da expressão numérica, tá bom? Nesse exemplo aqui, nós podemos observar 12 vezes 4 dividido por 6 menos 3. 12 vezes 4 dá 48. Então, nós vamos resolver essa parte aqui primeiro, que a multiplicação está vindo primeiro do que a divisão. Então, vai ser 48, aí repete tudo que está aqui, dividido por 6 menos 3. E agora, nós resolvemos a divisão. 48 dividido por 6 dá 8, porque 6 vezes 8 é 48. E fica menos 3, repete tudo de novo. Sinal de igual aqui, 8 menos 3, 5. Tá bom? É assim que se resolve a expressão numérica sem o parênteses. Essa continha aqui já é com parênteses. Como o parênteses está aqui no final, então nós repetimos tudo que vem antes dele para depois resolver somente o parênteses. Então, vamos. 35 vezes 2 menos 20 dividido para... O que que tá? 4 mais 6. Quanto que dá? 10. E já elimina os parênteses, tá bom? Sinal de igual. 35 vezes 2, agora nós resolvemos a multiplicação. 35 vezes 2 dá 70. E repetimos o que vem depois, menos 20 dividido para 10. E primeiro nós temos que resolver sempre a divisão, para depois resolver a subtração. Então, 20 dividido para 10 dá 2. Então, botamos o 2 aqui, menos 70. 70 menos 2 é igual a 68. Esse é o resultado da expressão numérica com parênteses, tá bom? E aqui na sentença matemática, nós vamos resolver, saber o valor desconhecido daqui. Tanã, 8 mais 8 é igual a 12. Então, nós vamos fazer a operação inversa. Vamos pegar o 12... E em vez de colocar mais, vamos colocar menos 8. E nós vamos descobrir o valor daqui. 12 menos 8 é igual a 4. Então, 8 mais 4 é igual a 12. É assim que se acha o valor desconhecido. E aqui na de menos, nós vamos também fazer a operação inversa. Só que aqui vamos adicionar. Vamos pegar o 10 e somar com 5. É igual a 15. Então, colocamos o 15 aqui. 15 menos 5
fica 10. É assim que se acha o valor da sentença matemática do valor desconhecido, tá bom? E resolve as expressões numéricas também. Tá na página 163 e 164 a explicação, e também façam essas atividades até a página 165, tá? E as atividades que eu deixei também complementares, tá bom? Isso é em matemática. Em ciências, nós também vamos relembrar o que são misturas, que vocês podem observar lá na unidade 2, lá na página 251, e também está falando sobre as misturas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e na página 252 fala sobre as misturas homogênea, mistura heterogênea. Homogênea é aquelas misturas que ficam juntas, e heterogênea é que podem se separar. Nós podemos separar essas misturas, tá bom? Então vamos relembrar isso. E a matéria, a continuação, nós vamos entrar sobre seres vivos e alimentação. Na unidade 4 do nosso livro, na página 266. Então, observem essas imagens dessa página, tá bom? E respondam as atividades que tá logo embaixo. Que aí tá mostrando o gafanhoto em folha de planta, tá mostrando a tartaruga marinha no seu habitat aquático também. Mostra as crianças fazendo piquenique, que também são seres vivos na alimentação. O leão se alimentando, que são os animais. Então, cada ser vivo, eles se alimentam de uma forma. E a alimentação ela é fundamental para o organismo ter energia. Essa energia ela é necessária para manter a manutenção do corpo e a realização das atividades importantes para a sobrevivência, tá bom? E as plantas, elas também são seres vivos, mas só que elas produzem o próprio alimento dela, através da fotossíntese. E para fazer a fotossíntese, elas utilizam a água, que retiram do ambiente pelas raízes, o solo absorve essa água, e o gás carbônico, que retira da atmosfera, que é do ar, e geralmente por meio das folhas que fazem isso. Vocês podem ler mais sobre a fotossíntese na página 267 e 268. E também ela precisa da luz solar, a luz do sol, para que possa completar esse ciclo da fotossíntese. Necessita da luz, e é por meio dessa água e o gás carbônico que ela forma a glicose, que é um tipo de açúcar, tá bom? E que é conduzido para todas as partes da planta. Por isso que essa é como a alimentação é feita da planta. E já com os animais, para eles sobreviverem, eles conseguem a energia ao se alimentar de outros seres vivos. Então, eles não produzem o próprio alimento deles. Eles precisam de outros seres vivos para ter energia para se alimentar. E que pode ser de animais ou de vegetais. Aí, no caso da página 269, vocês podem observar que tem os animais herbívoros, que são os animais que se alimentam de vegetais, frutos, sementes, plantas. Alguns animais são a capivara, o coelho, o elefante, a vaca também. Eles não comem carne, eles só comem vegetal, tá bom? E tem os carnívoros. Os animais carnívoros é o que comem carne. São os animais que eles caçam o próprio alimento, tá bom? A presa para se alimentar. E aí na imagem está mostrando a lagartixa, que ela está caçando o seu próprio alimento e está comendo a aranha. Então é um animal carnívoro. E também tem o onívoro, que são os animais que eles se alimentam tanto das plantas e dos animais. Então são as duas coisas que eles comem. Então aí na foto está mostrando o lobo-guará. Também os chimpanzés também se alimentam, eles são onívoros, os tucanos, tá bom? Façam a leitura aí, tá? Dessas coisas. E também tem o detritívoro, que são aqueles que se alimentam de resto das plantas dos animais, que comem somente os restos. Eles não caçam, eles só comem os restos que os outros seres vivos deixam, que já estão mortos ou em decomposição, tá bom? Que no caso aí são os urubus. Os urubus eles só comem os restos e os alimentos que ficam se decompondo. Tem também a garça, a larva de mosca, o besouro, a minhoca, tá bom? Então façam a leitura dessa página aí, 269 também. E eu deixei as atividades, tá? Para vocês responderem com base no que eu acabei de falar sobre o segundo bimestre, tá? Das plantas, da alimentação dos seres vivos e dos animais, tá?
e a classificação deles, tá bom? Então, em geografia, nós vamos relembrar o que nós falamos no primeiro bimestre sobre territórios étnicos culturais, que são alguns povos do Brasil que eles guardam os costumes deles são protegidos, são diferentes dos nossos costumes indígenas também, indígenas, quilombolas também, que vocês podem observar na página 317, tá bom? Façam a leitura para responder essas questões aí. E como são formadas também essas comunidades quilombolas? Caso na página 318 está dizendo que elas são formadas por africanos que fugiram do trabalho escravo e lutaram contra a escravidão, tá bom? Tem a imagem também para observar e alguns pontos também no mapa onde ficam esses territórios, tá? E também falamos sobre também municípios, que é a matéria seguida. Como é que se formam os municípios? E também faça uma pesquisa e escreva o nome desses municípios do seu estado, somente do Rio de Janeiro, tá? E desenhe também o que mais chama mais atenção para vocês no nosso município, tá? Aqui no caso é Nova Iguaçu. O que mais chama atenção em Nova Iguaçu para vocês? E continuação da nossa matéria do segundo bimestre, nós falamos na semana passada sobre as transformações do relevo, o que é relevo, os aspectos físicos, e hoje nós vamos falar do tempo e do clima. Vocês sabem a diferença desses dois? O tempo, ele reflete as mudanças da temperatura, do ar, das chuvas, dos ventos, e que nós percebemos isso ao longo do dia. Nós podemos ver se está sol, se está ensolarado, se está chuvoso o tempo. E o clima, ele é diferente, ele pode variar muito de um local para outro. E dependendo da quantidade de chuva, dos ventos, da proximidade do mar, do relevo, entre outros fatores também. E isso tudo está escrito na página 340, tá? E responder também as questões até da página 341, tá? Eu também deixei um completo para vocês fazerem, tá? Sobre esse tema e sobre esse texto que eu deixei para vocês lerem na página 340. E como vocês sabem, no Brasil, a maior parte do Brasil é quente. E por que é quente? Porque essa parte ela está localizada em uma região que recebe grande quantidade de luz do sol. Por isso que o Brasil é um país quente. E as pessoas que cuidam do tempo são os meteorologistas. E o que cuida do clima é o climatologista, que é o nome desses profissionais. Que também está escrito aí no texto, tá? E elas fornecem essas informações, esses estudos que eles fazem através dos jornais, da televisão, das revistas, tá bom? Por isso sempre sabemos como que está o tempo e o clima em cada região do mundo também. Então façam essa leitura com bastante atenção, tá? E em história nós vamos falar ainda, relembrar sobre a família real, que veio de Portugal, e quando ela chegou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, após 54 dias de viagem, com toda a sua corte também. Nós podemos fazer a leitura também novamente para relembrar na página 384, tá? E ela se instalou no Rio de Janeiro e toda a cidade do Rio de Janeiro passou por um processo de reorganização e crescimento também dessa população. Como teve esse aumento, também teve que mudar a estruturação dos bairros, as melhorias urbanas, médicos, hospitais, e a criação de rede de água de esgoto, encanada também. Então, sofreram muitas mudanças, só que a população escrava, que era também no Rio de Janeiro nessa época, população negra, né? A família real não mudou nada em relação a isso, continuou da mesma forma. A população negra continuou sofrendo violência, castigos físicos, separação de pessoas da mesma família, então separavam as famílias das pessoas negras e eram destinadas somente para o trabalho. Então, eles não tinham a privação da liberdade que as outras pessoas tinham. E a família real não mudou nada quanto a isso. E também houve o primeiro jornal brasileiro do Rio de Janeiro, oficial, que se chamava Gazeta do Rio de Janeiro.
Também tá aí na folha 385 a imagem para vocês olharem, tá? E também deixei as perguntas sobre essas duas páginas também, para relembrar, tá? E a continuação em História do segundo bimestre, nós vamos na página 399, podem acompanhar comigo a leitura, conforme eu vou explicando. E então vamos falar sobre a abdicação. O que é abdicar? Abdicar é renunciar, abandonar, largar o posto, o cargo de poder que a pessoa tem. Então isso significa abdicar. E a abdicação de Dom Pedro foi logo quando Dom João VI morreu em 1826. O herdeiro legítimo era o Dom Pedro I, do trono português, e ele foi convocado pela corte portuguesa para assumir essas responsabilidades em Portugal. Só que a exigência, eles pressionavam Dom Pedro para voltar para Portugal, e as intensas críticas e dificuldades também políticas que vinham enfrentado como imperador do Brasil. Essa pressão que Dom Pedro fez abdicasse o trono. Ele abdicou no dia 7 de abril de 1831. E antes de partir, ele deixou como príncipe regente o seu filho, que se chamava Dom Pedro de Alcântara. E com a abdicação do imperador, pode ser considerada também a finalização da independência do Brasil, que foi iniciada em 1822. E com essa abdicação, a possibilidade de uma nova união entre o Brasil e Portugal deixou de existir definitivamente. Então, o Brasil e Portugal eles não iam ter mais nada. Então, esse foi o fim da independência. Também tem duas atividades para responder aí sobre esse texto da abdicação de Dom Pedro I. E tem a imagem que vocês podem observar aí também de Dom Pedro I. A imagem é feita sobre óleo na tela, tá bom? Deixei as perguntas também sobre essa página, tá? Que eu acabei de falar. E também tem a matéria em História que eu falei sobre dia 12 de maio, que foi o dia da enfermagem, e o dia 13 de maio, que foi o dia da abolição da escravatura, tá bom? Então, essas são as atividades em História, tá? Atividades para vocês fazerem essa semana, tá? Façam com muita atenção, e qualquer dúvida pode me chamar que eu vou responder vocês, tá? Vou tirar a dúvida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana, tá? Eu espero que vocês estejam se cuidando direitinho, tá bom? E a tia tá morrendo de saudade de verdade mesmo de vocês, tá? Vocês moram no meu coração, tá bom? Um beijo, fique com Deus.